Muito bem, olá, olá, aqui Fábio Pierre com mais a vídeo aula e hoje a terceira parte da construção de conteúdo do curso Top Secret Multinível. Hoje eu vou mostrar como construir um artigo de sucesso, ok? Então, você precisa ter algumas coisas em mente, que é o seguinte: as pessoas estão sempre a se perguntar: que benefício terei? Tá? As pessoas, isso aí eu já falei em aulas anteriores, mas nunca custa relembrar. Elas sempre se perguntam: que benefício terei ao ler este artigo, ao assistir este vídeo? Tá? Elas não vão acessar o seu blog por nada. Elas têm uma intenção. Então, o seu artigo ele deve responder a isto. Escreva como se você fosse o leitor, a pessoa que vai ler. Tá? Não use expressões chulas e pesadas. Bom, isso aqui não precisaria nem estar falando. Tá? Palavras, palavrões, expressões preconceituosas, às vezes até sai sem querer, mas evite ao máximo colocar isso nos seus artigos. Não fale mal de nada e de ninguém. Isso aqui a gente já está cansado de ouvir todos os dias pessoas falando mal, pessoas falando mal das coisas, falando mal do governo, falando mal do vizinho, e a gente não tem mais, ninguém mais tem mais paciência para isso. Então evite ao máximo esse tipo de atitude, tá? Porque as pessoas não vão mais voltar ao seu blog. Não faça um artigo muito longo. Você não precisa, para fazer um artigo eficiente, que ele seja muito longo. Pode ser um artigo com 500 caracteres que eu coloco aqui, tá? De meia página. Não adianta ter um artigo longo lá com bastante conteúdo se não resolve nada para a pessoa, não adianta nada. Se ele for útil para a pessoa, ele pode ser um artigo curto que vai fazer muito sucesso. Inclua bullets, dessa forma fica mais leve. Bullets são esses pontinhos aqui, ó. Tá? Por exemplo, você coloca lá 5 maneiras de resolver tal problema, e aí você coloca a primeira, a segunda. Isso aqui é muito poderoso. Às vezes a pessoa ela pula direto do título, o conteúdo todo direto para os bullets. Então ela começa a ler direto os bullets. Eu às vezes faço muito isso, tá? Dê espaço entre os parágrafos, tá? Você sempre, quando escrever o seu artigo, você dá espaço, você dá enter, você formata ele da forma adequada. Nunca coloque tudo junto. Por exemplo, tem artigos que é tudo junto, fica aquele amontoado de palavras e de letras. Então ninguém gosta de ler coisas assim. Destaque e deixe em negrito as palavras-chave do seu artigo, tanto no título quanto no corpo do artigo. Isso aqui vai fazer com que seja otimizado o seu artigo para os mecanismos de busca. Aqui, use a palavra-chave algumas vezes durante o artigo, mas tente fazer de forma natural. Tá? Isso aqui é a tal da densidade, que não pode passar de 4 a 5% das palavras do texto. Então vamos supor, se você tem um artigo com 100 caracteres, você pode ter somente 5% da palavra-chave, ou seja, 5 vezes a palavra-chave no texto. Porque se for mais que isso, o Google pode penalizar o seu site. Tá? Isso é um critério de ranqueamento do Google. Nunca feche um artigo. Você tem que deixar o leitor com água na boca. Aqui eu tenho o exemplo certo.
Se quer descobrir mais, acesse www.gerarcontatossmmn.com e peça seu curso grátis para gerar contatos. Direcionar o seu prospecto. Aqui você direciona o seu prospecto para um site. Você sempre tem que fazer com que você tem que estabelecer um objetivo no seu artigo. Se é que o seu leitor se cadastre num curso seu, se é que ele se cadastre numa página de afiliados, se é que ele assista um vídeo da sua oportunidade de marketing multinível, sempre você tem que deixar um link para que o leitor clique, tá? Então você usa HTTP em vez de clique aqui. Essa dica aqui é importante pelo seguinte: ela serve como otimização. Quando você coloca, você começa em vez de você clicar, por exemplo, se quer descobrir mais, acesse, eu poderia colocar aqui, ó, clique aqui, tá? E aí ir para esse site. Mas não, o ideal é que você coloque todo o endereço completo do site. Dessa forma, o Google vai indexar de forma melhor, tá? Como eu já falei antes aqui, coloque bullets, tá? Para o artigo ficar bem mais leve. Aqui, voltando aqui o exemplo errado, vou mostrar para vocês o exemplo errado. Por exemplo, obrigado por ler meu artigo. Pronto, acabou. A pessoa não coloca link nenhum, ela não coloca site nenhum, vídeo nenhum para a pessoa assistir. Então fica muito difícil que você tenha um retorno satisfatório dessa maneira. Esse é o exemplo errado, tá? Bom, agora você domina a arte de escrever artigos, tá? Claro que tem muita coisa ainda, você tem que estar sempre se especializando, se aprimorando para melhorar a cada dia. Você precisa praticar. Não se assuste se você não é um grande escritor de artigos, porque eu também não sou, tá? Mas o que eu faço é colocar coração naquilo que eu escrevo, colocar a alma, colocar habilidades e conhecimentos e competências. Quando você tiver conhecimento, competência sobre aquilo que fala e gostar daquilo que fala, você não precisa se preocupar, porque você vai escrever artigos de sucesso, tá? Cada artigo que você escreve é um vendedor online trabalhando para você 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano, sem cobrar nada por isso, tá? Sem cobrar 13º, sem cobrar férias, adicional noturno, salubridade, nada. Então assim, ó, eu tenho contatos até hoje de artigos que eu escrevi há 6 meses, há 1 ano atrás. Então veja só a força dessa ferramenta que é a escrita de artigos. Usando as técnicas corretas, você vai ter resultados muito grandes, eu tenho certeza. Tudo depende de você. Espero que você use com coerência todas as técnicas, tá? Então essa foi a minha dica de hoje. Desejo a você muita saúde e muito sucesso. Nos vemos na próxima videoaula. Um grande abraço.